Começando mais um episódio de Mulheres que Tecem, hoje com participação especial também de uma queridíssima Andrea Albuquerque, e a gente vai conversar sobre protagonismo feminino. Essa semana eu conversei, e quem acompanhou a série pôde participar, né, ver aí algumas histórias de mulheres que tecem. E a ideia aí, essa brincadeira, né, essa analogia que eu quis fazer de mulheres que tecem, justamente para mostrar que algumas decisões, né, algumas escolhas, somos nós que fazemos. E quando você não faz uma escolha, alguém certamente vai fazer essa escolha por você. Então, nada mais propício que nesse sábado a gente chegar nesse tema e falar um pouquinho mais de protagonismo feminino, e para a gente conseguir aí desenvolver um diálogo. Participem, quem for chegando, deixa aí seus comentários. A Andrea já entrou. Olá, Joyce, como estás? Bien? Vou chamar a Andrea. Vamos lá. Estação. Bater um papo. Se você está vendo a reprise, está vendo a gravação, adianta aí um pouquinho. Olá! Tudo Tudo bem? bom? Tudo ótimo comigo, fora o nervosismo de sempre, né? Que vai Diz- diluindo com o decorrer da live. Aí vai aliviando, a gente vai falando, vai se expressando e o corpo vai se acalmando, né? Eu Exato. ainda, as pessoas falam que não, mas eu ainda, olha, eu fiz live essa semana toda, vou começar a semana que vem. E, gente, toda vez, 2 minutinhos antes, me dá uma tremedeira, uma suadeira. É o nervosismo da nossa voz, né? De poder ser escutada. Não é medo de falar, é o que sabe que vai ter gente para escutar, né? É ou Pois não é, é? exatamente. Você sabe que é a segunda live que eu faço com vocês. Sei que é super tranquilo, que flui assim, uma conversa super gostosa, que a gente se entende muito bem. Mas assim, da primeira vez que a gente fez a live, eu não contei para, na verdade, só falei para duas pessoas, né? Depois que Uhum. aconteceu, é que eu fui mostrando, olha, gente, fiz essa live. Pessoal, gente, por que você não me falou? Eu não vi a live, né? Hoje, tanta gente já entrando, né, para prestigiar Pois é, você. Olha que hoje linda. me colocaram uma armadilha mesmo, que foi colocar no story que ia fazer a live. Então, Isso! vou contar isso aí, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Andrea, muito obrigada primeiro por ter aceitado esse convite de participar. Eu fico muito feliz quando eu faço os convites e as pessoas, por mais vergonha, medo, ansiedade, aceitam. Isso, assim, é uma admiração que eu tenho, porque está enfrentando, né? Enfrentando aí os próprios fantasmas, as crenças, e se desafia. Então, primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa super gostosa. Para quem está chegando agora e que não conhece você, se apresente. Certo. Bom, meu nome é Andrea Albuquerque. É Andrea mesmo, quem não me conhece não estranhe. Tem um circunflexo aí no meu nome. Eu sou coach, né? Sou formanda em educação, né? Estou terminando letras para o ensino do espanhol. E também sou formada em turismo, né? Minha experiência sempre foi na área administrativa, um pouco na área de turismo, mas basicamente na área administrativa, mas sempre em todos os locais trabalhei com pessoas e é minha grande paixão. Apesar da timidez que eu estou demonstrando um pouco aqui na live, minha paixão são pessoas. Mas isso tem amigos meus que dizem que eu não sou tímida, né? Mas Quem conhece a gente não fala assim: sabem imagina que você é tímida. que você tá louca. Começam a rir de mim. Mas assim, a timidez é uma coisa que a gente tem que conviver e trabalhar, né? A É, gente não pode se deixar vencer. Então, desafio diário, né? Com o tempo, você vai exatamente. ficando mais cara de pau.
É um traço de personalidade, né? Tanto quem Uhum. tem mais dificuldade de se relacionar, é engraçado que os tímidos geralmente acabam escolhendo profissões justamente que os desafiem, né? Desafiam, né? Pois Então, é. os tímidos geralmente fazem trabalhos assim de comunicação. E os mais extrovertidos, e eu conheço vários, geralmente faz aqueles trabalhos que fica quieto o dia inteiro. Eu acho muito interessante isso. Verdade. Eu nunca tinha parado para observar, mas me veio à mente várias pessoas que Né? realmente são assim. É verdade. Legal. E Então, vamos falar um pouquinho então de Então vamos falar um pouquinho de protagonismo, né? A gente tinha pensado inicialmente, né? Eu tinha conversado com você de a gente falar algumas ferramentas de coaching, a gente foi conversando, trocando umas ideias e aquela coisa, né, gente? Eu pelo menos tenho trabalhado bastante, e a André também tem a formação de coaching, a gente sempre está se auto-observando. E a intuição, né? Alguns elementos aí de a gente começar a perceber algumas sensações, as percepções muito sutis, de olhar para elas, né? E a sensação do corpo. E a gente acabou chegando no tema do protagonismo feminino, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, justamente porque aí divide com o pessoal como a gente chegou nesse tema juntas, né? certo. É interessante, né? Acho que isso envolve também uma coisa de energia, porque tudo que eu vim vivendo nas últimas semanas me trouxe até aqui para falar sobre isso. Talvez se fosse algumas semanas atrás, eu realmente tivesse preferido, não, vamos falar sobre o coach, mas assim, o protagonismo é uma coisa que vem me chamando a atenção nos últimos tempos e culminou aí nesse encontro, né, da gente, que foi super legal, achei bem legal falar sobre isso. Aí venho lendo, assim, fiquei pensando o que é que eu poderia falar, né, sobre o protagonismo. Vamos começar com o básico, né, que é a composição da palavra, né, que vem Adoro. do... Eu também, assim, adoro pesquisar essas coisas. Também. Vem do protagonistas, né, e o proto significa principal ou primeiro, e agonistas, lutador ou competidor, né? A princípio você fica pensando, nossa, quando eu penso em protagonismo, eu penso no protagonista da novela, o protagonista, do personagem protagonista do livro que eu li. Do livro, E é. à vista não tem muito, né, não tem muito como associar, a não ser com a palavra principal. Eu procurei o significado e assim fiz uma, uma um resumo do que eu encontrei e encontrei. Protagonista é a pessoa que desempenha ou ocupa um papel principal em uma obra literária ou em um acontecimento, né? E aí eu trouxe uma frase para exemplificar, não tem muito a ver com o feminino, mas fica bem claro, né, com Uhum. essa frase, que é a qualidade dos serviços é resultado do protagonismo dos trabalhadores e de suas incontáveis estratégias para alcançar o sucesso, né? Pensando Olha. né? Se a gente trouxer para a nossa vida, né? Você pode associar da seguinte forma: atingir a qualidade na sua vida ou o sucesso, né? Lembrando aí que o sucesso, para mim, não é a mesma coisa que é para você, né? É, Ou, né? A gente tem qualidade de vida e sucesso não significa o mesmo para duas pessoas não. diferentes. Assim como não significa hoje, para mim, o que significava 10 anos atrás, enfim, né? A gente vai É, evoluindo, as coisas vão mudando, né? Então, atingir esse sucesso que você está almejando, né, atualmente, vai depender do seu protagonismo e das estratégias que você vai utilizar para atingir, né? Ou seja, é, vai depender, em outras palavras, de você assumir as rédeas da sua vida, né? E trilhar o seu caminho, na verdade. exatamente. É aquela E coisa de aí, pegar o volante, né? Igual o carro, você ir como passageiro e você ir como a motorista, né? A condutora de fato, em que você vai virar para a direita, para a esquerda, vai parar, vai acelerar, vai diminuir, enfim, você tá ali no comando, literalmente, né? exatamente, uma ótima analogia. É exatamente isso. Você escolhe, né? Você tem essa É, escolha. Ou você vai como passageiro, ou você vai como motorista, vai protagonizando ali, decidindo, criando suas estratégias e chegando onde você quer.
né? E Exatamente. aí, por que associar isso ao feminino, né? Uhum. A palavra protagonista, junto à palavra feminino, ressalta exatamente a atuação da mulher, né? Nas Uhum. várias áreas da vida. E a gente sabe que isso é muito importante, né, Lara? Em É, qualquer lugar do mundo. Mas, assim, como a gente está no Brasil, vamos falar do contexto do Brasil, a mulher ainda não está no contexto de igualdade com o não. homem na sociedade. A gente sabe que tem muitas questões aí, não vamos entrar muito nessa área, mas tem a questão da estrutura da sociedade mesmo, né? Que está sempre nos empurrando como uma força para baixo, e a gente tem que ir contra isso, né? E assumir É, realmente o nosso protagonismo, né? Bem é, merecido e justo, né? tem uma amiga minha que ela fala assim, contra tudo e contra todos, quase que num ato de revolução, sabe? A sensação que muitas mulheres têm, às vezes, é que realmente está ali como se fosse numa piscina, alguém afundando a cabeça dela e ela tentando de todas as Você maneiras colocando força para submergir, né? para submergir e conseguir respirar, né? Porque é essa sensação de sufocamento que muitas vezes a gente sente com as pressões sociais, né? Exatamente, né? E aí, como eu tinha falado, eu tive uma experiência nesses últimos dias, né? Acho que desde janeiro, final de janeiro, com o Grupo Mulheres do Brasil, né? Que é um grupo presidido pela Luísa Helena Trajano, que ela é presidente do Conselho do Magazine Luiza, a dona do Uhum. Magazine Luiza. É. E ela formou um grupo só de mulheres. Uhum. Incrível. Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tomar. Aí eu também eu já venho com a água que a gente vai falando no tempo seco. A gente engata aqui na TC mesmo, né? Igual aquelas mulheres antigamente que ficavam sentando conversando. Ah, tem que tomar uma aguinha. Olá. Então, ela criou esse grupo, a princípio, por uma causa específica. Eram 40 mulheres e foram para Brasília para resolver uma questão social, que eu não vou lembrar agora. E aí, esse grupo tomou uma proporção, porque mulher, quando se reúne, né, é uma força da natureza, você não segura. É, Tomou uma é, proporção que ela resolveu criar esse grupo, né, de uma forma oficial, né, com uma estrutura, com um objetivo, com uma missão para agir em favor de causas do Brasil. Ela costuma dizer que o partido do grupo é o Brasil. Eles são suprapartidários. E eu acho isso maravilhoso, sabe? A força da sociedade civil aí, tomando para si algumas causas, sabe? Eu acho sim. isso maravilhoso. Então, me encantou isso. O interessante é que eu fui por acaso me envolver com esse grupo, porque eu estava fazendo um outro curso e nesse curso, uma empresária de Pernambuco, aqui, a Cris Veiga, ela ofereceu uma mentoria para empreendedoras. E aí eu, ai, nossa, na última aula do curso, lá vou eu, nossa, enquanto assistir a última aula, eu vou logo me inscrever, porque isso vai ser uma procura enorme, né? Aí fui me inscrever, enfim, me inscrevi no curso errado. Não me inscrevi na mentoria dela, me inscrevi nesse curso do Grupo Mulheres do Brasil. Foi o destino. Aqueles errado que na verdade é o certo, né? É o destino Exatamente. botando a mão. Olha, eu cheguei a arrepiar, Andrea. Gente, quando eu vi do outro dia que eu tinha me inscrito errado, meu Deus, no que foi que eu me inscrevi, né? Quando eu fui Uhum. olhar, nossa, é aqui, eu vou ficar aqui, sabe? Deu tudo certo. Errei, mas acertei, né? Adoro. Sim, o nome do curso é Elas se Empoderam Empreendendo, que a Olha, ideia é legal. fazer aula de finanças, marketing, dar todo o embasamento para que a mulher se torne uma empreendedora, né? Uhum. Tem mulheres em várias fases, aquelas que estavam com uma ideia, que não sabiam se eram realmente empreendedoras, aquelas que já tinham empreendimento, aquelas que estavam com empreendimento e não estavam muito bem porque não procuraram uma ajuda antes de iniciar, e Uhum. aí ficam no meio do caminho. Então, assim, mulheres em várias fases, e se criou um grupo fortalecido, sabe? Eles sempre estão convocando. Hoje o grupo já tem mais de 80 mil mulheres no Brasil todo e no Uau. exterior também.
brasileiras que estão lá fora, mas que também se preocupam, né, com o país. E os comitês, eu inclusive me associei ao comitê de empreendedorismo e ao comitê Mundo Digital, que eu acho assim, duas coisas importantíssimas nessa fase que a gente está vivendo. É, E assim, é, foi uma experiência tão boa, essa experiência do grupo, sabe? Das mulheres se uhum, ajudando, uma influenciando o protagonismo da outra, né? uhum. E eu me lembrei, enquanto eu estava preparando o material para trazer aqui, de uns mitos que sempre colocavam na cabeça da gente, como, por exemplo, trabalhar, grupo de mulheres não dá certo, porque uma É, implica com a outra, uma tem inveja da outra, né? É, hoje, essa semana mesmo, eu ouvi de uma colega de trabalho, eu prefiro trabalhar com homens, e na hora eu brinquei, eu também, não sei o quê. Mas, sabe, realmente foi uma brincadeira. É aquela questão que sempre colocaram, né, na cabeça da gente para que a gente se dispersasse. Se a gente não é, focar nisso, pra a gente se gente vai seguindo isso e fortalecendo essa estrutura social mais ainda, né? Não existe perceber. isso. Existem pessoas difíceis de conviver. A Sim, e aí é conexão homem, é mulher, grande. qualquer idade, né? Aí depende de ser homem ou ser mulher, né? E é uma estratégia, né? Você começou falando de estratégia, e assim, quando a gente vai se aprofundando e lendo algumas histórias, eu tenho me dedicado nesses últimos anos, desde o ano passado, de me aprofundar na questão do feminino mesmo, né? E a gente vê que ao longo da história foram sendo feitas algumas estratégias para as mulheres realmente se dispersarem cada vez mais, porque é o que você falou, a gente quando se une à força da natureza da mulher, a mulher ela é uma força criativa, né? Ela já vem com essa energia de gerar, seja gerar vidas, ou gerar ideias, ou gerar projetos. A Anne colocou aqui agora há pouco, né? Ó, só a roda do mundo, né? Passa pela mão feminina. E eu não tenho dúvida, né? A mulher, ela realmente, essa coisa da ciclicidade, e a gente realmente fala-se muito da mulher selvagem, né? Essa coisa, tem um livro aí bem famoso, Mulheres que Correm com os Lobos, Eu que aí vi todo super, mundo tô acha bem que é uma coisa, acompanhada com a lista, tá, estão todos na minha lista também. né? E assim, eu tenho lido muitas coisas da psicanálise, da psique, que é um tema que me interessa muito, e o quanto que a gente é conectada, né? Só essa semana que a gente nem conversou tanto, mas foi assim, um áudio aqui, outro ali, duas trocas de palavras, a gente viu que tinha uma conexão nos temas. Então, assim, por mais Exato. longe que a gente esteja geograficamente, você num estado, eu em outro, a gente se conecta, né? No pensamento, na alma. E isso é um poder muito grande e isso ameaça o poder Exato. de alguns homens. Então, para o homem estar no poder hoje, a grande parte dos homens, foi feita realmente algumas estratégias, manipulações para a mulher não ocupar. E a mulher agora, ela está pensando, não, peraí, cadê o Como meu assim? pedaço que me pertence, né? E aí que entra a questão do protagonismo. Vamos aí que Exato. a natureza é metade A feminina, vida metade feminina masculina. agora. A vez é nossa. Eu brinco, né? A vez e a voz é nossa É agora. nossa. Ó, a Anne colocou aqui, o humor cíclico da mulher, e ela se inclui nisso, faz parecer mais fácil lidar com os homens. Isso é uma estratégia, né, que a gente sempre usa, né, para ir lidando, enquanto É, não, mas o foco, né, é se empoderar. A gente vai lidando enquanto não dá para fazer isso, né? Mas sempre exatamente. buscando estratégias para chegar lá, né? Exatamente. E assim, como você estava falando, foi uma coisa tão assim de energia, sei lá, como É, explicar isso. Eu vi as lives, né, dessa semana, Mulheres que Tecem. Assisti é. todas as 5 lives anteriores à minha, e eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Todas falaram de protagonismo. Que eu não sou boba nem nada, que eu vou falar de cada uma das lives e Fale. para Já faz o poder resumo, fazer né? amanhã. Tá ótimo. Eu acho que, olha, você usou de uma inteligência sensacional. E sabe o que, que é bom? Acaba fazendo um resumo, o seu tema acaba sendo um resumo e acaba falando do tema, né?
Exatamente. Nossa, mulheres maravilhosas. Gente, quem não viu, quem tá aqui na live e não viu ainda, vá lá. Tá? São todas gravadas no Instagram da Lara. Lara Sanches Espanhol, né? Vocês estão por aqui. 5 mulheres maravilhosas, assim. E você, o interessante é perceber que, independente da idade, porque tem mulheres muito jovens e É, mulheres com mais experiência de vida que assim, já assumiram o protagonismo da sua vida, umas estão e já tem histórias para contar. Nossa, a é, primeira live que você fez, uma Bianca, é isso, Arandas? é, Dru- a Bianca Aranda. Bianca Arandas. Sobre carreira internacional, eu fiquei impressionadíssima, porque uma garota tão nova, vou chamar de garota, né? É, Eu não é, sei minha ela é idade. novinha. Ela tão nova, né? Assim, recém-formada, estagiando na empresa e foi convidada para trabalhar na Polônia, não foi isso? Polônia. Foi na Polônia. Gente, e precisava do espanhol. Então ela buscou estratégia, veja só o que é se empoderar. Ela É, nova, claro, né? Que não foi a coisa mais fácil, a decisão mais fácil do mundo. não, Ela é muito nova, não tem muita experiência de vida, precisou do apoio da mãe, da família, de amigos, é, né? Porque é uma mudança muito grande, morar é, sozinha, trabalhar em outro país, e trabalhar em outro país e estar lá lidando com uma língua que ela não conhece. Ela está exato. lá usando duas línguas que não são a dela e que ainda não são do É, país que ela está. Veja aí não o é, nível de nervosismo, como precisa ser emocional para isso, não é. né? A gente, para falar na nossa língua materna, a gente já fica mais agitada, mais ansiosa, nervosa. Imagina ter que se apresentar, apresentar projetos da empresa em outro idioma. É realmente um desafio. Ela tá lá no lugar onde só se fala polonês. As pessoas É, têm. Foi até uma conversa que eu tive com um amigo há uns meses. As pessoas pensam que em todo lugar que a gente chega, a gente vai conseguir falar inglês com o pessoal da informação, o cara do supermercado, né? Não vai, gente. A gente vai não falar e vai. ser entendido em áreas turísticas, né? É, Naquele que a gente chama no turismo de equipamento turístico, são aquelas áreas, né? Ou aqueles locais, ou aqueles estabelecimentos que grupos, né? Grupos fatalmente vão receber específicos turistas. ali, é, É, que os turistas não. assim, há um treinamento, há até projetos para treinar as pessoas, mas Não- isso não é todo lugar que você vai encontrar uma pessoa que fala inglês. Então, assim, é outro mito isso aí. Então, É, se você do espanhol, vá aprender o espanhol, porque o inglês não vai salvar a sua vida em todo lugar, não. Você E ela tá nessa situação lá, né? Tá há 5 meses, né? Afinal, se empoderou, criou estratégias que foi é, procurar a professora do espanhol, fez o processo de coaching, né? Para tratar do equilíbrio emocional, para enfrentar a foi. situação. É, tratou de outras coisas, como as questões financeiras, burocráticas e tal. E tá lá. Não tá sendo fácil, não, né? Como diz a música, mas ela até nem É, quer voltar mais pro Brasil, né? Eu também não não quer aguento. nem voltar, gerenciou, né? É aquilo, foi com medo, foi com a vergonha, foi com a insegurança, foi com a pandemia, foi com tudo, né? É, sem Deixa medo de ser um feliz. exemplo de empoderamento, É, de protagonismo, sabe? De realmente tomar as rédeas da sua vida e seguir em frente, é né? verdade. Aí teve a live com a Rafaela de Suzane, que tratou de finanças e viagens. Nossa, Foi. como eu ri com a Suzane. Ela é sensacional. Assim, porque com as minhas loucuras em viagem, né? Loucuras no bom sentido, viu? Doida não, é porque ela é muito divertida. Ela é mesmo. Fora a diversão, essa veia cômica que ela tem, ela falou de muitas coisas assim que eu considero muito, muito importante mesmo. Falou dessa questão do que é caro, do que é barato, né? Porque as pessoas costumam dizer, nossa, viajar, eu nunca vou viajar para fora do país, é muito caro viajar para fora do país, né? É uma coisa muito distante da minha realidade, né? E tudo é uma questão de realmente prioridade. E a prioridade é de acordo com os seus sonhos, com os seus valores, né? E assim, não cabe a ninguém julgar porque fulano preferiu viajar, comprar uma casa. Porque fulano preferiu viajar, comprar um carro. É a prioridade dele, depende muito. Meu valor principal é a liberdade, né? Isso me É, né? ajuda.
muito, mas também, né, atrapalha em alguns outros aspectos. Mas é caso É, para todos nós temos o nosso desafio, né? Só para fazer um parênteses, há um tempo atrás, alguns anos atrás, a Zora, que fez a formação, né, de coach que a gente fez já o curso, ela postou uma foto quando ela foi para a Itália. E aí era uma mala e uma mochilinha. E o post começava: todos os meus 30 e poucos anos, que agora eu não lembro quantos anos ela tinha na época, se resumem a isso, a essa mala. E aquilo me emocionou de um jeito, e quando eu li o post dela, a primeira frase, eu nem consegui acabar de ler, que eu chorava, porque mostra o quanto que a nossa vida, né, ela é tão sutil, é tão passageira, e que as coisas mais importantes que a gente realmente tem cabem numa mala, né? E aí me conectou muito com o meu avô no final da vida dele, enfim, que meio que intuitivamente, não sei se ele sabia, se ele sentia, e ele foi se desfazendo de várias coisas, e minha avó falou assim: mas o que você está fazendo? Dando seus livros, dando seus discos, e falou assim: o fim está chegando, e eu não quero que ninguém se desfaça das minhas coisas, quem vai se desfazer sou eu, vocês só vão se desfazer da última troca de roupa que vocês vão me vestir para o meu caixão, só. E aí a gente ficava: não fala isso, não faz assim. Uhum. É bonito de se ver quem tem essa liberdade. E tem gente que é tão apegada, e que tudo bem também, né? Porque cada um tá na sua condição de limitações, de crenças, né? Mas você falou do valor da liberdade, e realmente, assim, às vezes eu fico olhando e falo: meu Deus, eu olho para as minhas coisas, eu falo: não é a cortina, não é a cadeira, não é a mesa. Se eu precisar sair correndo agora, o que eu vou pegar de importante, né? Sei lá, uma bolsa com documentos e meus filhos, e só, né? Eu queria tanto, assim, que outra coisa que ela falou sobre a importância de viajar, porque muitas vezes muitas pessoas veem a importância de viajar no lazer, assim, puro e simples. E não é só isso, sabe? O conhecimento que você traz na bagagem, né? É outra coisa importantíssima, mas muito importante mesmo para a vida, para o autoconhecimento. Porque se você vai em outro país e conhece outra cultura, você vai ver a sua cultura com outros olhos. É. Né? E, consequentemente, vai se ver com outros olhos. É um exercício de autoconhecimento, sabe? Muito bom. Né? De você começar a avaliar, rever muitas coisas. Eu voltei. Eu fiz, assim, uma época da minha vida, eu estava precisando muito, e é uma coisa que eu lembrei muito quando ela começou a falar das coisas dela. Eu estava precisando muito sair do Brasil, sabe? E me chamou a atenção quando ela falou sobre as finanças, o planejamento, porque eu associei ao seguinte: eu não, na época eu queria muito sair do Brasil, mas eu não tinha um planejamento financeiro que favorecesse isso, né? Eu era trabalhadora assalariada, o que eu queria era sair mesmo do trabalho e para ir para fora do Brasil. Eu estava precisando realmente de me afastar, de um autoconhecimento, de uma série de coisas. E eu precisei criar outras estratégias, né? Minha estratégia foi ir trabalhando, né? Ir trabalhando para custear a minha viagem. Meu interesse não era ir viajar para juntar dinheiro, para ter isso, não. Era conhecer realmente outras culturas, outros países. O que eu conseguisse conhecer, para mim, era lucro. Eu nunca tinha saído do Brasil, né? É, Tenho um verdadeiro amor por viajar, né? Tem uma amiga minha legal. que faz uma live, Cristiane, que foi quem deu essa picadinha de amor pelas viagens. A gente sempre tem, né? As que dá Pois aquela é. empurradinha, tipo, vai lá, amiga, né? Assim, aquela injeção de coragem, sabe? Porque eu É, já gostava, mas assim, com 20 e poucos anos eu comecei a viajar, sabe? E comecei, assim, sempre foi sem planejamento financeiro, para falar a verdade. Sempre foi. Eu me apertava, eu fazia uma coisa, outra, eu vendia alguma coisa e ia. uhum, Mas nessa viagem ia ser impossível ir assim, dessa forma, né? Me virando. uhum. Não, bom. Então eu pensei, bom, procurei, pesquisei e vi que tinha a possibilidade de eu ir trabalhando num navio de cruzeiro. Olha. Fui correr atrás disso, então foram outras estratégias que não foram diretamente as estratégias financeiras. Claro, terminou resolvendo o problema financeiro, né? Então, o que é que eu precisei fazer? Eu precisei fazer vários cursos. Nenhuma experiência técnica profissional que eu tinha, a não ser a de turismo, né?
ia me ajudar a conseguir esse emprego. Então, eu precisei fazer. Eu fui como garçonete, eu precisei fazer curso de garçonete para navio de cruzeiro, que tinha, era muito específico. Precisei fazer, por conta dos equipamentos, né, que usam. Precisei fazer um curso de salvamento no mar e fui correr atrás de tudo isso, aprender, revisitar meu inglês, que estava adormecido, aprender É, espanhol, né? Eu fui na época, eu digo que fui sem saber espanhol, assim, exageradamente, mas por quê? Eu aprendi espanhol em um mês, mas não tinha essa facilidade, isso era 2011. Não tinha essa facilidade na internet, ter 500 cursos gratuitos, ter a Lara Fontes oferecendo um curso de 15 dias, gratuito. Gente, não tinha. aproveitem. Aproveitando aqui o ensejo, É, aproveitem o curso até é, essa, viu? Vão lá no link da bio da Lara que vocês vão entender o que é. aí vocês vão ver o que que é curso. Eu já me inscrevi, viu? Eu sou professora de espanhol, mas eu me inscrevi, porque eu não perco a É oportunidade. isso aí. Já aprender alguma coisa com a Lara. Sempre, sempre um aplicativo novo, uma estratégia nova e professora adora, né? A gente sempre vê coisas uma da outra de amigas professoras que a gente sempre aprende. Tá certo. E assim, na época resolvi assim, né? Fui fazer esses cursos, foram outras estratégias, mas, né? Tomei as rédeas ali e fui, né? Atingi esse objetivo específico, né? Eu fui, viajei, conheci 42 cidades de 15 países. Então, assim, tô com o coração bem calmo. Se eu não viajar mais na vida, tá tudo ok, mas eu quero. Então, assim, essa live me trouxe bem essas lembranças e me trouxe bem a consciência de que eu não tinha tido estratégia financeira anterior, né, para programar tudo direitinho, né? Mas que tive outras estratégias e foi bom. E teve o lado ruim que foi cercear um pouco essa liberdade que eu prezo tanto, porque eu não podia escolher roteiro, né? Por exemplo, não poderia escolher o tempo que eu ia ficar em cada cidade. Algumas cidades eu tive que conhecer assim, um pouquinho a cada final de semana, quando o navio passava por lá, pelaquela rota. Então foi mais trabalhoso, né? Tive que fazer todo um jogo de cintura, mas consegui, né, Conseguiu. atingir os objetivos, né? E assim, essa questão do planejamento que ela sempre que ela colocou, a forma dela fazer, nossa, maravilhoso. E assim, isso é mais uma forma de assumir, né, o protagonismo da É, vida. Ela criou botar essas no estratégias, papel, ela né, decidiu Andrea? uma vez no ano ia fazer uma viagem internacional e está É. conseguindo, E né? pôr no papel, né? A gente vê muito isso do coaching, assim, o que que você quer da sua vida? Bota no papel e depois você se pergunta, tá, como que eu vou fazer? Eu gosto muito de dar aquele exemplo do viajar. Do viajar que é super simples. Quero viajar. O que que você precisa para viajar? Você precisa de um passaporte. Beleza, então vamos fazer. Para chegar no lugar precisa de um passaporte e precisa de uma passagem, tá? Para comprar passagem você precisa de dinheiro. Para tirar o passaporte você precisa fazer a inscrição lá, né, no site da Polícia Federal. Tá, o que que você precisa mais? Agendar uma data, ir lá, tirar foto, fazer não sei o quê, juntar dinheiro. Então, assim, você vai, do objetivo que você tem, você vai fazendo o caminho de volta, né? E não importa se vai ser uma semana, um mês, um ano, 10 anos, a vida inteira. Eu vejo às vezes reportagem, né? Eu vi uma reportagem uma vez de uma senhora de mais de 80 anos tinha concluído o curso de medicina. E gente falando, ah, mas pra quê? 80 anos, você acha que ela vai atuar como médica? Não interessa! Não interessa, ela queria ter essa sensação de falar, poxa, eu fiz vestibular, eu entrei na faculdade, fiz 6 anos de medicina e vai morrer feliz, entendeu? Era o que eu Né? queria. Não é? Então tem que fazer o que quer e não importa a idade, né? As pessoas se limitam pela idade, se limitam porque é mulher, se limitam porque é brasileira, se limita porque é pobre, se limita porque sei lá que cor. Não precisa se limitar, né? A gente sabe de todas as dificuldades, de todos os preconceitos, mas o quanto que a gente está disposto a enfrentar, porque precisa, né, de uma dose aí de coragem e desafio, né? Olha, quando você realmente quer, você sabe o que você quer, tudo isso vira secundário. Se É, você realmente entender, se entender, se você souber o que você quer, tudo isso fica secundário. Você vai atrás, você corre, gente. é verdade.
Não foi fácil, não, eu consegui embarcar, mas fiquei quase um ano fora trabalhando, Uau, né? que E foi incrível. muito legal, foi a melhor experiência até hoje na minha vida, né? Legal. E, voltando às lives, a Fábia Monteiro que falou sobre liderança e autoconhecimento. Era nisso que eu queria chegar. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento é o principal, gente, é a ponto de partida. A gente às vezes acha que se conhece, mas na verdade a gente está sendo guiado por todas as crenças que foram colocadas na nossa cabeça, né? E é importante parar e fazer uma avaliação. Se você não consegue fazer sozinho, leia um livro, procure um coach, procure um psicólogo, um analista, faça alguma coisa. Se você percebe que sua vida não está andando por algum motivo, ou uma satisfação que você não sabe de onde vem, com a vida profissional, pessoal, seja o que for, procure ajuda, porque autoconhecimento é a base de tudo. Como você vai para algum lugar, se você não sabe nem quem é, se você não sabe quem É, é, você não sabe o que quer, e muito menos para onde ir, nem como chegar onde você quer. exatamente. Não tem sentido, né? E assim, ela é uma líder, né, em empresas, né? A Isso, Fábia. líder. E falou coisa, assim, ela trouxe coisas muito importantes que eu já vivi em empresa, mas assim, vivi de forma negativa, Aham. né? E não vou nem não vou nem trazer assim essa coisa. Eu achei o máximo a palavra com a frase que você iniciou, a de Sócrates, conheça-te a ti mesmo, né? É, Eu tenho uma musiquinha aqui, viu, gente? É ao vivo. É assim. é assim. Conheça-te a ti mesmo. Sabe? Quando ela falou em autoconhecimento, eu disse, pronto, o que é que você precisa para protagonizar a sua vida? Você precisa se conhecer, é o básico. Uma das principais, a principal coisa, se conhecer. Né? Então, assim, não tem. Eu lembro que ela falou a respeito de situações na empresa em que ela, como mulher, estava rodeada de homens em reuniões de executivos, a forma como ela teve que se projetar, como ela teve que É, trabalhar o emocional, sabe? é, E se impor e colocar a sua voz, que muita gente pensa que é fácil nesses ambientes, né? é, Não, não é. Por mais que você seja decidida, se você não tiver realmente decidida a ser protagonista da sua vida, da sua história profissional, você não vai conseguir se impor ali, sabe? é, Intimidam mesmo, intimidam na cara dura e você tem que se impor. Eu lembro de uma coisa que ela citou, que ela estava fazendo a ata das reuniões, fez duas vezes a ata das reuniões. Porque como era a única mulher ali, né? Era é, executiva como todos os outros. Mas como era a única mulher no local, eles, faz a ata. E ela fez duas vezes. Uma vez ela conseguiu se impor e disse, eu não vou fazer mais a ata hoje. Eu achei é, massa, porque quem quiser, faça a ata. Eu não faço mais, já fiz duas vezes. é, Aí você diz, não, besteira. Não, isso não é uma besteira. Gente, essa frase deve ter deixado muitos homens intimidados com ela. é, Que uma mulher, porque a visão que tinha, que as pessoas têm é essa. Uma mulher vai fazer ata. Ela não vai é. ter visão aqui, né? E ela se impôs e mudou, né? Uhum. Assumiu as rédeas e mudou realmente a forma que as pessoas viam ela na empresa, né? Começou a ser É. respeitada da forma como ela queria, Uhum. E né? sem agressividade, né? Que é o mais genial, é usar da sabedoria. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque quando você sabe o que você quer, ela lá, ela sabia o que ela queria. Ela queria ser uma executiva respeitada. Então ela não simplesmente falou, não, não vou fazer porque vocês que se virem. Não, ela falou assim, olha, vocês escolham, aí cai você vê quem vai fazer, porque eu não vou. Né? Tipo, eu tô aqui como todo mundo, eu não vou ficar servindo cafezinho, atendendo o telefone, porque essa não é só a minha função. Qualquer um pode Uhum. fazer, né, como adulto. Então, é muito interessante saber exatamente, né, quando quer. Igual eu escuto ainda bastante, você só fica nas aulinhas de espanhol, porque você Você agora, faz um trabalhinho de dar aulas online, né? Um aulinha, bicho. porque você não quer trabalhar de verdade. Arranje um emprego. Ai, você é tão inteligente, Larina. A frase de amor que eu sei que as pessoas me amam. Você é tão inteligente, filha, mas vai fazer um concurso
público, para ter uma garantia na sua vida, com todo respeito quem faz concurso público, entendeu? Eu mesma já cheguei até a pensar nisso, mas não é o meu perfil, gente. Entendeu? Eu sou uma pessoa rebelde. Como uma pessoa rebelde vai ser funcionária pública? Vai querer brigar com todo mundo, não vai dar certo. Eu também, assim, por outras questões, não é a minha praia, sabe? E eu mesmo demorei a admitir isso para mim mesma, Uhum. sabe? Ficava ali tentando. Mas é como eu disse, não era o que eu queria. Então eu não me esforçava, nunca ia me esforçar para fazer uma coisa assim, né? Que eu não queria. E não era uma coisa assim, Sim. pensada, vou fazer e não vou me esforçar. Não, eu pensava em fazer, nossa, eu tenho isso para estudar, eu vou comprar tal apostila, aí comprava a apostila, aí dividia em dias, planejava, mas eu não me esforçava, porque não era o que eu queria. Entendeu? Então, eu É, precisei fazer um mergulho em autoconhecimento para entender o que é que eu queria. E cada dia é uma é, descoberta nova, né? é, E foi isso que me apaixonou pelo coaching, pelos processos de coaching, sabe? é Essa incrível. hora que eu tive de fazer esse mergulho e descobrir tantas coisas que eu nem conhecia de mim, né? E eu que, assim, é isso que eu quero que outras pessoas façam, assim, o quanto antes, que não demorem tanto quanto eu, sabe? É Sem tão bom quanto a necessidade, gente. o quanto antes, melhor, né? Você viver Tão, sua vida da forma que você quer. com certeza. Tão bom quanto a gente conhecer uma pessoa e falar, nossa, que pessoa incrível. É quando a gente faz esses processos, a gente fala, meu Deus, que Andrea, que lar incrível tem aqui dentro que eu não estava percebendo, né? Você se vê como se você tivesse com um olhar de fora, né? Então, Exato. é surpreendente. Você fala, meu, não sabia. Igual quando eu cortei o cabelo, né? Falei, não, vou cortar. Quando eu cortei, não senti nada de, ai meu Deus, não devia ter feito isso. Eu me senti tão segura, tão firme, falar, como que eu tive cabelo comprido a vida inteira? Cadê essa Lara carequinha que estava aqui dentro de mim a vida toda e eu não sabia? Então, a gente vai descobrindo partes da gente que está lá quietinha, né? E que de repente se revelam. E você toma força para assumir isso de uma forma, né? Por exemplo, a questão do cabelo mesmo me lembrou o meu cabelo, que meu cabelo naturalmente é cacheado, muito cacheado. E aí eu vejo as pessoas dizendo, nossa, por que você não deixa seu cabelo natural? Não é, viva, seja mais você. E não, gente, eu não vou ser eu de cabelo cacheado. Eu alio desde os 9 anos. Como vocês querem que eu me acostume agora a ter um cabelo cacheado? Não existe. Independente de raça, de cor, eu sei a qual raça eu pertenço, sabe? Eu admiro muito, acho lindo quem deixa o seu cabelo assim, Mas você com se sente tranças. bem assim. Eu tenho uma prima que usa tranças, já tira, vive mudando. Usa tranças, daqui a um pouco tá com cachos. Tudo fica bem nela, tudo. Eu acho que super combina. Pra mim, não vai combinar mais, entendeu? Não combina mais. Eu não me vejo mais assim, né? Não É, é, e também não me interessa dispensar energia nisso, porque não é importante pra mim, tá né? Eu me certa. reconheço dentro das minhas origens, eu me amo do jeito que eu sou, mas o cabelo é indiferente para mim. Não preciso ter o cabelo cacheado para aceitar minhas origens, não, sabe? Uhum. Aí fica esse dilema às vezes, e eu já, assim, antigamente eu ficava dando desculpas. Ah, não, mas eu prefiro. Não. Sabe, hoje em dia eu disse, não, mas eu não quero, eu gosto assim, eu não quero despejar energia nisso, né? Eu tenho tantos outras coisas, né, para pensar, que realmente me interessam, são minha prioridade, de acordo com meus Uhum. valores, né? Aí, sim, Uhum. a Fábia trouxe ensinamentos assim e identificações muito grandes assim na época que eu Uhum. trabalhava no corporativo, em uma empresa onde assim tinha algo muito rígido e assim um problemazinho de relacionamento com a líder, né? Uhum. E assim, essa minha líder, eu me lembro de uma coisa que ela disse uma vez. Alguma coisa que eu fiz errado. E quando eu fazia alguma coisa errada, eu ia lá e disse, olha, eu fiz isso aqui. Como é que eu faço para me dizer aí, como é que eu conserto? Eu não Uhum. escondia nada dela, não, embora muitas Uhum. vezes ela fale assim. Nunca teve sentido nisso. Eu queria corrigir. Aí ela ficou danada da vida e disse, nós somos mulheres, não podemos errar. Gente, eu gravo isso até hoje, sabe? Como é isso? É.
Isso, essas coisas Marca. ficaram aí um bom tempo na minha cabeça. Eu sou mulher, não posso errar, né? Porque eu já sou tida com aquela pessoa que vai errar, que vai, sabe? E eu não posso errar. Não existe, né? Não. Não existe. E, nossa, a live da Sheila, né? Do intercâmbio. Tem criatura mais protagonista da vida, protagonista. Eu só me diz que essa menina. O que é isso? Sensacional, Ela né? decidiu que ia viajar. Primeiro, ela decidiu, eu não gosto de inglês, não sou obrigada. Adorei. Foi estudar espanhol. Ama viajar e vai procurando estratégias. Ela fez vários É, intercâmbios, né? Fez é. cursos. Gente, não tem, sabe? E uma coisa que me chamou muita atenção do que vocês trataram nessa live foi que as pessoas realmente têm dificuldade de sonhar, né? Sonhe, gente, sonhe, porque o sonho é seu. Vá longe, né? Vá longe. É, O que você quiser. Depois você vai ter que transformar aquele sonho em um objetivo, uma meta, colocar no papel e aí sim, o que der para realizar, você realiza. Mas sonha, sonha, porque esse exercício é maravilhoso, né? De sonhar e é uma coisa que pode impedir a gente de fazer, por favor. E realmente as é. pessoas têm muita dificuldade, ficam sempre limitando. Ah, eu queria um carro, mas só um carrinho popular tá bom, isso aqui, gente. Sonhe com um carro importado se você quiser. Você Não gasta tem os mesmos neurônios, né? Pelo amor de Deus. Quando valor, eu era. exercite a criatividade. Não é a cor, o banco, né? Os Sente o acessórios. Quando, cheiro. quando eu era pequenininha, pequenininha assim, né? Uns 8, 9 anos mais ou menos. E a minha mãe sempre estimulou muito isso de a gente sonhar. E se alguém falava assim, ah, isso é bobeira, ela falava, não é não, sonha, sonha quietinha, né? E aí ela falava, às vezes, das árvores, né? Que a árvore, ela começa com o quê? Com uma semente. Você planta e você sonha. Que ela vai, né, vai crescendo, vai ficando grandinha. E ela vai, né? Quantos anos, né? Tem árvores aí com 200 anos, enormes, frondosas, né? Gerando aí, fazendo aí as suas funções de limpar o ar, tudo. Então, assim, aquilo começou com o quê? Uma sementinha tão pequenininha, né? Tem algumas espécies de sementes que a gente nem consegue ver de tão pequena. Então, Uhum. o sonho é isso também, é a gente poder materializar o quê? Pôr lá na terrinha, regar, cuidar, tirar as ervas daninhas, porque a gente tem, né? Os sabotadores, a gente tem as pessoas que ficam falando na nossa orelha, a gente tem as circunstâncias de coisas às vezes que não vai dando certo. No caso da Sheila, né? Ela falou que deu algumas coisas que não era do jeito que ela estava planejando, mas ela fez o quê? As novas estratégias. É ter essa capacidade. Quanto mais a gente sonha, mais rápida a nossa cabeça fica para encontrar um jeito de chegar, né? Fica mais No sonho. espontâneo, né? É. Exatamente. E a Luciana Luca, que incrível, gente. Trazendo a dança flamenca. Você dança também, É. né? Eu danço aqui, ó. Eu já vim toda preparada hoje, caso precise. Termina dançando aí pra gente. Nunca se sabe quando vai acabar tudo numa sevilhana. Gente, assim, essa questão da cultura, né? Mais uma vez, fazendo a gente aprender através dela, né? A Uhum. dança fazendo a gente aprender novas culturas, essa questão da cultura interferindo diretamente no seu autoconhecimento, sabe? Eu fiquei impressionada, assim, eu não conheço muito sobre a dança flamenca, mas uma coisa me marcou muito que vocês conversaram a respeito das algumas expressões na dança, alguns passos que retratam sentimentos. É, E, nossa, eu fiquei maravilhada, assim, fiquei curiosa de pesquisar mais, quem sabe até dançar, né? é incrível, super recomendo. Essas 5 mulheres com essas lives, todas falando sobre protagonismo. Eu podia deixar de aproveitar todo esse conteúdo delas para falar na minha live? Não, né? É, eu achei sensacional que é um outro olhar. E era justamente essa ideia, porque você também, Andréa, também é uma artesã, é ou não é? Tô Não é? testando aqui, né? E a gente vai tecendo, vai costurando, vai entremando. E como que
a história de cada uma está conectada à nossa história, né? Seja direto ou indiretamente, esses insights que são fios, né? Que vão se encremando dentro da nossa própria história, né? Então é incrível. Era realmente a ideia do Mulheres que Tecem, para pensar o quanto que nós mulheres, e agora a gente está entrando numa nova era, numa nova década, né? Em que a gente vai ouvir cada vez mais falar do protagonismo feminino e a gente vai ver sim, cada vez mais as mulheres assumindo a rédea da própria vida. A gente tem problemas políticos, a gente tem problemas econômicos no mundo, só que a gente não pode esquecer uma coisinha. Por mais que tenha várias coisas que nos impeçam, que dificultem a gente realizar nosso sonho, o sonho é nosso. E a voz do nosso sonho é a nossa voz. Então, não adianta esperar que alguém vá abrir a boca e dizer o sonho, realizar o seu sonho, porque não vai. A gente encontra, sim, pessoas e circunstâncias que calham, né, que convém pra gente. Mas ficar sentadinho esperando que alguma coisa aconteça sem a gente usar a nossa voz. E eu fiquei muito emocionada com a Bianca, porque quando eu fui começar aquela live, eu pensei, que maravilha, né? A gente está numa tarde de sábado e tem 6 pessoas agora nesse momento dispostas a nos escutar. Que privilégio é poder chegar com a minha voz em lugares, em cidades, em estados ou em países onde às vezes os meus pés não vão nessa, né? Em toda a minha existência talvez não consiga chegar, mas a minha voz chega, a sua voz chega. E as vozes dessas mulheres e a expressão delas vai chegar de alguma maneira, né, Andreia? Então é o poder da comunicação e por mais tímida que a gente seja, é o nosso sonho poder dizer aquilo que a gente pensa, o que a gente sente, aquilo que a gente acredita, né? Exatamente, nossa, falou tudo. E é isso. Tem mais alguma recomendação para as mulheres que estão aqui, que vai assistir ainda na gravação? A Luciana tá chamando aí para dançar. Ó. Venga, venga. Olha que eu vou. Bem assim. Só mesmo relembrar, gente. Tudo começa no autoconhecimento. Isso é muito importante. Você não vai nunca assumir o protagonismo de uma vida que você não. De uma pessoa que você não conhece. Você tem que se conhecer. É muito importante isso. Né? É isso. Você tá falando, agora me veio a frase, né? Aquela coisa bem, bem tranquila. Me veio a Frida Kahlo. E ela tem muitos quadros que ela pintava dela mesma, né? De situações, enfim, de circunstâncias da vida dela. E uma vez ela foi questionada por que ela pintava ela mesma, as histórias dela, e ela falava assim, porque eu sou a pessoa que mais me conhece. E eu acho essa frase que vem muito a calhar isso, né? Então ninguém vai conhecer mais você do que você mesma, porque tem coisas ali no seu íntimo que só você realmente sabe. A dor e a alegria, né? Como diz a música, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então, às vezes a gente está aqui, né? Eu e você estamos aqui, lindas, maravilhosas, mas só a gente sabe quando a gente desliga a câmera o que tem por detrás, né? Do bastidor. E, assim, outra coisa, assim, que eu queria falar, que eu tinha... Não sei, nem se eu já mencionei, que a gente falou tanta coisa, né? Mas a importância do grupo, né, gente? Do apoio, né? De uma mulher a outra. Não esqueçam disso, porque é muito necessário. Quando você tá em grupo, a força é bem... Sua força multiplica. Né? Com certeza. Multiplique, e aí você é muito importante isso. Ajudem umas às outras. Vamos nos unir, juntas somos mais fortes, né? Juntas somos potência. Vamos fazer um furacão aí. Um furacão, é isso aí. A era é nossa, a nossa vez é a nossa voz. Andreia, mais uma vez, muitíssimo obrigada por este sábado. Aqui tá super agradável e conversar com mulheres como você realmente me inspiram. E aproveitando só esse finalzinho, então, vocês que estão aqui, segunda-feira já começa o curso ATCLAN. Vai ser uma jornada em que eu vou mostrar, fazer uma analogia
com o processo desde a colheita do algodão até a produção do tecido, e do tecido, qual é a roupa que a gente faz para a gente vestir, que tem tudo a ver com a live de hoje também. Então, eu vou fazendo a comparação do processo de chegar na fluência do espanhol, do primeiro contato com a língua, até você chegar e ter o material do idioma e conseguir se comunicar, porque eu acredito que a gente precisa romper as barreiras, e as barreiras invisíveis, não as barreiras visíveis que a gente tem aí entre um país e outro, né? O Brasil é um gigante, é o único país da América do Sul que fala português, e a gente não ter um programa, né, não ter um planejamento de estudar a língua espanhola desde os anos iniciais é algo bem estranho, né? Então a gente precisa cada vez mais aprender esse idioma, porque nós temos muitas irmãs que juntas a gente vai se potencializar e pode defender muitas ideias, né? Sim, eu te agradeço, Lara, também. Muito legal esse bate-papo. Olha, o nervosismo já foi embora há Já muito foi. tempo. Vamos ficar aqui mais umas 3 horas? Vou lá fazer um café, a gente tenta, fica mais umas 3. Agora a live é mais de 4 horas, pode fazer até 4 horas? A gente fica. Você dança um pouco pela minha, né? A gente chama a Luca, Lacan. Brincadeira, muito obrigada. As pessoas, assim, gente, eu não consigo acompanhar muito essas. O que vai subindo aqui que vocês vão colocando. Vai subir. Eu vi algumas pessoas aqui, agradeço muito a quem veio, né, me dar uma força aqui. Estou atrasada também. Depois assiste de novo. Agora. Mas é um pouquinho que dá aquele apoio, dá aquele oi, né? Gente, obrigada. Eu quero também agradecer todo mundo. Muito obrigada. É isso aí. Muito obrigada a todas que participaram, que deixaram os comentários. E qualquer coisa a gente continua conversando. Podem chamar a Andrea lá no perfil dela ou me chamar e a gente continua o papo, tá bom? Um besito para você, Andrea, e para todas que participaram. Bom sábado. Bom sábado.